A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. Sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los por aqui para mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. Aqui neste canal você vai encontrar as videoaulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se não está inscrito ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, e ele aparece aqui na tela daqui a pouco. Não se esqueça também de olhar aqui na descrição do vídeo, que tem todas as minhas redes sociais e meu contato também. Será um prazer atender aí a sua igreja no ano de 2024, ministrando a palavra de Deus. Lá no Instagram tem alguns trechos de mensagens que ministramos durante as viagens onde somos convidados. O primeiro link é do inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento inédito para professores da Escola Dominical. Nele eu vou te ajudar a preparar uma aula, a planejar uma aula, a aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula, e também vou te ajudar a diversificar a sua forma de dar aula. Na mesma classe existem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo. Toda vez que o professor diversifica a forma de dar aula, dando aos alunos a oportunidade de interagirem, de discutirem, pedindo que eles façam anotações, o professor está tornando sua aula mais dinâmica e ajudando os alunos a absorverem mais do conteúdo. Tudo isso e muito mais com preço promocional de lançamento de 70% de desconto. Está imperdível. Adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas no primeiro link aqui da descrição. Bom, o título da lição 12 na classe dos adolescentes é O Amor que Vence o Mal. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48. Provérbios 25 e 21 é o texto em destaque, o texto áureo desta revista Nós Chamamos, não é? Ou a mensagem. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Já vimos em outras lições que o pecado atrapalha a nossa vida com Deus e nosso relacionamento com outras pessoas. A consequência é sofrimento e destruição. Então, o que nós vamos ver hoje é como nós lidamos com aquelas pessoas que nos fazem mal, se nós seguimos a regra do reino de Deus ou as paixões humanas, não é? Então, aquela questão de, bom, se mexer comigo, vai ver. Eu estava até pensando hoje, né? Às vezes, quando alguém faz alguma coisa errada, o outro diz, não é? Você vai ver. Deixa, espera que você vai ver. A nossa ação, a ação das pessoas em relação a nós, diz tudo sobre o outro. A reação diz tudo sobre nós. Então, como as pessoas agem com a gente, diz tudo sobre elas. Como nós reagimos a como as pessoas agem com a gente, diz tudo sobre nós. Entendeu? Muito bem. Bom, nós vamos aqui falar sobre esse tema, né? Então, o primeiro tópico vai trazer aqui o título Amando o Inimigo. Certo dia, Jesus ensinava os seus discípulos e uma multidão se juntou a eles. Por isso subiu ao monte para que de lá todos pudessem ouvi-lo. E Jesus falou sobre as características daqueles que pertencem ao reino do céu. Uma delas é amar os inimigos, tá? E nós devemos nos lembrar, eu sempre falo, quando a lição ela pende para essa área, eu sempre falo que a maneira mais fácil de entendermos isso é olhando para Cristo e olhando para a cruz. Olha só o que a Bíblia diz sobre eu e você.
A Bíblia diz que nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Olha só, Filipenses 3, versículo a partir do 17 até o versículo 21. Ele vai dizer, olha, muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo, tá? Então, esses que vivem como inimigos da cruz de Cristo que Paulo está falando são aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, certo? Então, o homem sem Jesus, ele é inimigo da cruz de Cristo. Outro ponto para a gente analisar está aqui em Efésios capítulo 2. E ele vai dizer aqui, ó, no capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, tá? Olha o que diz o 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, de israelitas e gentios, fazendo a paz. E pela cruz, é aqui que eu queria chegar, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de amar os inimigos, nós precisamos nos lembrar e nos reportar que sem Jesus o homem é inimigo de Deus, certo? A humanidade, ela caminha numa direção oposta a Deus. Então, quando Jesus pede e ensina que nós amemos os nossos inimigos, nós precisamos nos lembrar que nós éramos inimigos da cruz de Cristo, inimigos de Deus, porque o pecado é uma inimizade do homem contra Deus, quebra de relacionamento. Lembra do Jardim do Éden? O homem peca, a primeira coisa que acontece ali, o que é? Né? O Wi-Fi é bloqueado. Primeira coisa que acontece, o homem peca, o relacionamento é cortado, é bloqueado. Ok? Então, Jesus vem para quê? Para nos reconciliar com Deus e fazer a paz. Que paz? Do homem com Deus. Por isso que o homem sem Jesus, ele está em crise com Deus. Ele é considerado inimigo de Deus, certo? Então, nós como inimigos de Deus, fomos amados por ele. Ou seja, ele não pede a nós nada que ele mesmo não esteja disposto a fazer. Nossa, ficou legal essa frase, né? Deus não nos pede nada que ele mesmo não esteja disposto a fazer. Então, quando ele nos pede para amarmos o nosso inimigo, é uma fração do amor que ele demonstrou para nós, que éramos seus inimigos por causa do pecado. Entendeu aqui essa introdução? Para mostrar o seguinte, que Deus não está pedindo nada absurdo. Absurdo é o que ele fez por nós. Nós éramos inimigos dele. E ele nos amou. E através de Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Nós que éramos inimigos, agora somos amigos, irmãos e filhos. Entendeu? Ou seja, é de cima para baixo. É de algo extraordinário para algo muito menor. Bom, Jesus ensinou que nós devemos amar e orar pelos que nos perseguem. Como você pode perceber, falar do amor de acordo com a visão bíblica é coisa muito séria. Por isso que eu fui lá na cruz. Por isso que eu apelei para a cruz. Porque só entendendo o nível de amor com que você foi amado, você consegue transmitir esse amor para outras pessoas. Tá? Então, amar quem nos ama não é problema. Isso aí qualquer uma pessoa faz. Agora, tratar bem quem lhe faz mal. Né? Tratar bem e corretamente quem não devolve com a mesma moeda, pelo contrário. Tá? Só que é aí que os filhos de Deus realmente se destacam, né? Tratando bem aqueles que vos perseguem. Interessante observar que Jesus começa o ensino citando um ditado popular: ame os seus inimigos, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Deixa bem claro que ele está errado. Em outras palavras, ele diz que a voz do povo
Não é a voz de Deus. Então tenha muito cuidado com ditados populares e hoje com as frases de efeito que tem aí ganhado aí as redes sociais e viralizado. Então veja, o ensinamento de Jesus é: ore por aquele que te persegue, ore por aquele que te incomoda, ore por aquele que não gosta de você. Esse é o maior exercício de amor que você pode. E é uma transferência de amor, quando você entende o amor com que você foi amado, sem merecer. Nós éramos inimigos e fomos amados como inimigos, não como amigos. Depois de receber esse amor, nos tornamos amigos. Mas o homem, ele é amado sendo inimigo. Quando você entende como você foi amado, não fica difícil você amar outras pessoas. E aí, nós podemos entender o que é amar o inimigo. Orar por ele. Aí eu diria até que não existe maior demonstração de amor para quem lhe incomoda, senão você orar por ele. Essa é a maior demonstração de amor. E não é orar para Deus matar, não é orar com desejo de vingança, não. É orar para Deus abençoar. É orar para Deus prosperar. Eita! Muito bem. O tópico 2 vai falar com o tema passando pelas perseguições. Ele vai apresentar aqui Davi e vai apresentar o apóstolo Paulo. Tá? Então Davi sofreu perseguições injustas. Poderíamos falar aqui de José, poderíamos falar aqui de Daniel, poderíamos falar aqui de Esther, enfim. Tá? Davi teve a oportunidade de matar o seu inimigo. Lembrando aqui que Davi não era inimigo de Saul. Tá? Saul se fez inimigo de Davi e Saul enxergava Davi como seu inimigo. Mas Davi nunca agiu como inimigo de Saul. Lembra que eu falei lá no começo? Vamos repetir? A maneira como o outro age comigo diz tudo sobre ele. Agora, a minha reação diz tudo sobre mim. Ou seja, quem, ao receber um ato, um incômodo, reage na mesma moeda, só está revelando que é igual àquele que lhe incomoda. Por exemplo, eu gosto muito de José, vou citar José. Vamos ficar aqui com Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Só que se Davi mata Saul, Davi se tornava igual a ele. Então, a perseguição de Saul a Davi mostrava quem era Saul, não quem era Davi. Quem era Saul. A forma como Davi administrou isso nos mostra quem era Davi. Então, a gente precisa tomar um cuidado, porque quem age na mesma moeda, quem reage no mesmo nível, só revela que é igual. Entende? Então, quando Jesus nos ensina a orar pelos inimigos, para Deus abençoá-los, em uma frase Jesus está dizendo: não baixe o nível, não desça um degrau, fique na sua posição. Tá? Davi aprendeu a suportar perseguições. Qual que é o segredo de Davi? Ele nunca deixou de louvar ao Senhor e entregar a situação ao Senhor em oração, que confiou que ele cuidaria de tudo. Tá? Então, Deus cuidou. Tá? O apóstolo Paulo seguiu o exemplo de Davi, obedeceu a instrução de Jesus sobre amar os inimigos e ensinou a igreja de Roma a fazer o mesmo. A maneira correta de o crente viver é buscar a paz com todas as pessoas e, quando algo estiver errado, o próprio Deus se ocupará de resolver o problema. Tá? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado. De novo, quando reagimos, esses dias eu dei aula lá para os adolescentes, e eu disse para eles: olha, quando alguém age de maneira ríspida, grosseira com você, ela espera que você devolva no mesmo nível. Ela espera e ela está pronta. Ela vai enviar grosseria, ela está pronta para uma resposta grosseira, para ela aumentar o nível de grosseria. Mas quando a pessoa é grosseira, e você, ao invés de responder com grosseria, você responde com harmonia, você responde com, me faltou aqui a palavra, com elegância, você responde com
com educação, você tira o poder de reação daquela pessoa. Porque ela só sabe reagir à grosseria. Então, quando ela recebe uma palavra diferente, amorosa, respeitável, ela não sabe reagir. E aí ela perde o seu poder de reação, porque ela estava pronta para reagir na grosseria. Então, muitas das vezes, a perseguição, as pessoas que nos incomodam, elas estão, na verdade, revelando quem elas são. E se a gente entender isso, a gente até entende essas pessoas, entendeu? Então, o perseguidor, aquele que incomoda, ele está revelando quem ele é. Nós temos que nos tomar cuidado para não nos tornarmos quem ele é ou aquilo que ele está dizendo. Tá? A gente está vendo um tempo agora, a gente falando aqui para adolescentes, em que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas até querem um mundo sem ofensas. Mas num mundo marcado pelo pecado, é difícil um mundo sem ofensas. Então nós precisamos ser treinados para não nos ofender. Para não ofender as pessoas, ou seja, a ofensa nunca vai partir de mim. Mas quando eu for ofendido, eu não vou me curvar à ofensa do outro. Eu não vou me tornar aquilo que ele está dizendo que eu sou. Entende? Então, é preciso aprender, é preciso treinar o cérebro para não se deixar ofender por tudo. Porque se fosse assim, tanto na Bíblia quanto na vida, não haveria campeões, não haveria heróis. Não existe uma vida onde todo mundo torça a favor. É o contrário. É muitos mais torcendo contra e alguns poucos torcendo a favor. E geralmente os que torcem a favor ficam nos bastidores, eles não aparecem muito. Mas cada um dá o que tem. Então, às vezes a ofensa de alguém é tudo que ela tem para oferecer. Se você parar para pensar nisso, você não vai ficar irritado. Você não vai baixar a cabeça. Você não vai desistir de fazer as coisas acontecer porque alguém te ofendeu. Quer dizer, só isso já é para ser pensado. Quer dizer, bom, o que ela falou pode ser ofensivo. Agora, existe uma diferença entre alguém falar algo ofensivo contra mim e eu me ofender. Porque eu me ofender, aí eu que controlo. Se eu vou me ofender ou não. Então a gente precisa ser treinado para não nos ofendermos com a ofensa dos outros. Eu não posso controlar a tua ofensa, mas eu vou controlar e determinar que eu não vou permitir que a tua ofensa me ofenda. Ou seja, tinha um ditado antigo que dizia assim: o que vier de baixo não me atinge. Esse ditado é muito atual. Bom, tópico 3, para a gente encerrar aqui, e se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós aqui, o seu comentário. E não se esqueça de adquirir o treinamento, você já começa aí o ano já preparado, treinado, tá bom? Não deixe de adquirir o treinamento, transforme suas aulas, é o primeiro link aqui na descrição. Bom, o chamado para ser pacificador. As pessoas que seguem a Jesus são chamadas para agir com bondade em todo o tempo, mesmo em relação aos seus inimigos. O apóstolo Paulo escreveu que a ninguém devamos nada senão o amor. Então nós somos chamados para ser pacificadores, conciliadores, diplomatas, aqueles que resolvem conflitos entre empresas, entre países, entre pessoas. Então veja, o crente é chamado para ser um pacificador. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, não é? Bem-aventurados os pacificadores. Vamos ver aqui, ó, porque serão chamados filhos de Deus. Então, pacificador é aquele que promove a paz, não é? A Bíblia diz que uma resposta branda afasta ou desvia
a ira. Quantas vezes a gente vê aí no jornal que um governante, uma autoridade disse uma palavra, e uma palavra gerou um estopim para a guerra, não é? Então, o pacificador, ele sabe falar na hora certa e ele sabe encaixar palavras que produzem paz, que pacificam o ambiente, que pacificam as pessoas, que reconciliam relacionamentos. A Bíblia diz que devemos buscar a paz com todos e nos esforçarmos para ver uma vida completamente dedicada ao Senhor, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor, tá? Então, resumindo esta aula, Deus nos chama para viver de uma maneira contrária ao mundo, de uma maneira que vai na contramão do mundo, tá? Então nós precisamos aprender isso e aprender que o amor vence o mal, o amor vence a guerra, o amor vence o conflito, não é? Então você não precisa ser forte para entrar num conflito com alguém. Você precisa ser forte para não se deixar abater, para não se deixar ofender. Você não precisa ser forte para revidar na mesma moeda, porque isso é baixar o nível. Você precisa ser forte para manter o nível, mesmo quando isso parecer que você perdeu. Porque no final das contas, como dizia a ex-presidenta, não é sobre perder ou sobre ganhar. É sobre você permanecer no seu lugar. É sobre você promover a paz. É sobre você promover o bem. Essa disputa e essa competição, onde todo mundo tem que ganhar, quem grita mais ganha, enfim, isso não leva a nada. Então, o bem sempre vence o mal. O amor sempre vai vencer o mal. O amor sempre vai ser melhor do que a guerra. E forte é aquele que semeia o amor, mesmo em um território hostil. Essa é a nossa marca. De pessoas grosseiras e violentas o mundo está cheio. Um pouquinho de amor hoje, espalhado por onde a gente passa, na forma de um bom dia, de uma boa tarde, na forma de um olhar singelo, na forma de uma palavra afetuosa, significa muito para pessoas que andam por aí odiando umas às outras, muitas vezes sem sequer saber a razão de tanto ódio. E nós, como Igreja de Cristo, somos os únicos que conhecemos o verdadeiro amor e por isso podemos espalhar esse amor por onde quer que a gente passe. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até a próxima aula. Falaremos aqui nesta classe sobre o tema O Amor é Eterno, penúltima aula, e na última aula o amor por Deus de todo o coração. O trimestre acabando, obrigado por nos acompanhar e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.